Todo mundo sabe que essa reforma foi feita meio no assodamento, tinha uma ideia, uma iniciativa, uma intenção de melhorar as relações de trabalho, de modernizá-la, mas eu não sei se isso foi concretizado, porque, no meu ponto de vista, a CLT ficou muito mais complexa de entender. A gente vê que as fontes do direito do trabalho, né, que fazem com que haja uma construção da norma, são as fontes lá econômicas, Revolução Industrial, fontes políticas, movimentos sociais, fontes filosóficas, neoliberais. E o que aconteceu? Quais são as fontes daí dessa reforma trabalhista? O enfraquecimento da esquerda, né? O impeachment da presidente Dilma, a insatisfação do empresariado com a justiça do trabalho. Pode ser também, muitos falam sobre ativismo dos tribunais, né? De fazer, digamos assim, as leis, né? O excesso de ações trabalhistas, repetição de demandas e de violações. A mídia de peso favorável à reforma, esse daí é um ponto crucial. E o liberalismo sobre o intervencionismo. Então, houve uma mudança de paradigma, de ideias, né? E essas ideias foram colocadas na CLT. Mas a gente tem que pensar assim, foi ativismo judicial ou foi uma proteção, né? O artigo 47 fala sobre intervalo como norma higiênica, ou norma de saúde. Tem a questão da súmula 429, que fala sobre o tempo à disposição das horas em tine. Os princípios, né, que regem sobre o direito do trabalho, que o juiz toda a interpretação que o juiz faz na lei está calcada nos princípios do direito do trabalho, né? Problema, é uma proteção isso? Foi um abuso? Isso tudo mesclado com a crise econômica, uma crise econômica que motivou essas mudanças, né? A situação do desemprego hoje no país, que assola o país. Então, isso motivou uma tomada de posição em sentido contrário do que existia. E o direito do trabalho, ele vem, né, para essa ideologia, para essa ideia, né, como um entrave. O direito como ele estava, como um entrave para uma solução, uma saída em épocas de crise, algo muito engessado. Mas há de se perguntar aqui, o direito do trabalho é realmente inflexível? Era realmente inflexível? Bom, vamos continuar aqui, depois eu respondo essa pergunta. Posso responder agora. Eu, como juiz do trabalho, né, eu julguei vários casos em que, digamos assim, essas reformas, as reformas que estão, essas ideias, esses pontos, alguns pontos da reforma, a gente já aplicava antes. Em inúmeros casos, por exemplo, eu julguei questões de médico que não foi dado vínculo de emprego. E um dos argumentos era que a pessoa tinha, né, a consciência do que estava fazendo ali no momento de assinar aquele contrato. Mas isso não impediu que eu analisasse a prova dos autos também. E hoje em dia, quer dizer, as coisas estão meio flexíveis, né? Eu nunca achei que o direito do trabalho fosse algo tão inflexível a ponto de minar a existência da empresa. O que mina a existência da empresa, o que acaba com a empresa, é a crise econômica. Porque se não tem uma demanda, eles não têm como produzir. E a questão daí está fora do direito do trabalho. É uma questão política. Princípios do direito do trabalho. A gente tem que... Existe, né, o princípio do indubio pro misero, o princípio da primazia da realidade, da realidade lesiva, cogência de normas trabalhistas, princípio da reforma trabalhista, intervenção mínima e segurança jurídica. Então, a CLT, ela estava caminhando de uma forma que estava respeitando sempre, na interpretação da norma jurídica, havia de se respeitar esses princípios. Agora vem outros princípios, outras ideias,
intervenção mínima, segurança jurídica. E isso convive na própria CLT. Qual que é a discussão atual? Né? Segurança jurídica é um princípio constitucional? Não intervenção, legitimidade do judiciário. Né? O judiciário ele tem a liberdade ainda de julgar os casos, de analisar as provas, ou ele está impedido dessa análise, né? Por conta da segurança jurídica, do contrato, por exemplo. Independência decisional. O juiz, de repente, ele não tem mais, né, por esse não intervencionismo aí, como decidir. Dependência procedimental. Até hoje, o juiz, às vezes você vai numa vara e outra tem outro procedimento. Numa vara tem um procedimento, na outra vara tem outro procedimento, você vai em Curitiba tem outro procedimento. Hoje em dia, a ideia é fazer um procedimento único, mas o juiz está impedido ali. Tá? Fizeram um acréscimo no artigo 8º, que as súmulas, enunciados, quer dizer, não podem mais restringir direitos. Tem muitos direitos trabalhistas hoje que foram fruto, está legislado, mas foram fruto primeiramente de uma decisão judicial, de súmulas, né? Por exemplo, estava aquelas horas em itinere, que depois foi colocado na CLT e agora foi retirado novamente. Então, assim, dizer que todas as situações de fato estão na lei e que o juiz ou o tribunal não vai poder emitir uma súmula porque teoricamente vai contrariar a CLT, quer dizer, ele não vai poder fazer uma súmula que obrigue, que crie obrigações, essa é a ideia. Mas será que isso vai ser concretizado? Eu não sei. A gente passou muito tempo no Brasil, mais tempo com a escravidão e servidão do que com a liberdade. Passamos parece que 320 anos de escravidão. E pouco tempo, 100 e poucos anos lá, a questão da liberdade. Será que a pergunta que eu faço é a seguinte: no momento de crise como a gente está vivenciando, será que os trabalhadores, com essas novas regras, essas novas normas, né, será que a gente vai haver um progresso, uma progressão de direitos? O empregador vai dar uma maior gratificação, agora que ele sabe que não vai mais integrar o salário, vai melhorar as condições de trabalho, vai haver, como o doutor falou aqui, uma norma coletiva que vai ter essa consciência de que em determinados casos pode diminuir ou não o intervalo? Ou será que a gente vai viver cada vez mais, os trabalhadores, eu digo, cada vez mais assim, jungidos ao trabalho estafante, por exemplo? E a norma diz hoje que o horário de trabalho não faz parte da saúde do trabalhador. Como que pode isso? Então, não sei se se a servidão realmente acabou, né? Vai acabar. E eu não sei se o Brasil realmente ele vai progredir ou ele vai ser novamente uma colônia, como sempre foi, aliás. Quer dizer, não estou dizendo também que eu acho que esse, pode ser que seja diferente. Força do argumento. Mas a questão, por exemplo, vamos olhar lá, a questão do cortador de cana. O cortador de cana tem lá julgados que ele tem que ter um enquadramento diferenciado, pelo fato da questão dele, desse trabalho. E a lei, meio que, digamos assim, o juiz não pode analisar essas situações por essa nova reforma. Flexibilização versus regulamentação. Liberalismo versus intervencionismo. Então, assim, existe tudo isso dentro dessa CLT. Existe na CLT a questão de flexibilizar e existe a questão da regulamentação. Liberalismo e existe o intervencionismo. E as duas ideias, né, viés ideológicos, existem na CLT. Diz lá, né, artigo 122 do Código Civil, né, são lícitas, em geral, todas as condições contrárias à lei, são ilícitas, né, não, são lícitas todas as
Todas são listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Mas não são listas, são contrárias à lei, as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou se sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Quer dizer, você coloca um trabalhador e um empresário, uma empresa de grande porte, para negociar. Já no Código Civil já fala que isso não pode. A reforma está falando que pode. E o juiz não pode intervir, não pode analisar o fundo dessa questão. Limites da autonomia da vontade. Tá? O Código Civil é limitativo. O Código Civil, a lei civil diz o seguinte, não pode ser mais interventiva do que a lei civil, ela não poderia ser mais interventiva do que a lei trabalhista. O princípio da intervenção mínima não é o princípio dos limites, é o mesmo princípio dos limites da autonomia da vontade, que permeia as leis, a lei comum desde o século XIX. Quer dizer, a gente está voltando lá atrás, muito atrás na história. Se for a gente adotar essa ideia, toda essa ideia dessa carga, digamos assim, se não tiver como o doutor falou, um juízo de equidade, um juízo de tolerância, de cuidado para a aplicação. O artigo interessante na CLT que o artigo 9º ele não foi revogado, tá? Que serão nulos dependendo dos direitos dos praticados com motivo de desvirtuar, impedir, fraudar as legislações. Mas interessante que dentro da própria CLT eles colocaram o artigo lá, do artigo 611, que fala que, parágrafo único lá, artigo 444. A livre estipulação a que se refere ao caput desse artigo aplica-se às hipóteses do artigo tal. Quer dizer, ele coloca questões ali dentro, né, que colidem umas com as outras. Quer dizer, o artigo 9º está ali presente, mas tem lá o artigo que flexibiliza. E aí assim vai. O que acontece? A gente está vivendo hoje numa questão de colisão de normas, tá? Aquela questão ali do hipersuficiente. E o que está acontecendo com tudo isso, né? O que está havendo, né? O que se criou? Eu acho que criou uma legislação que, em si, deveria ser algo que fosse por um caminho só, que fosse certa, que desse um entendimento para quem aplica e para quem está lendo ela, trabalhadores, empresários, juízes, advogados, mas que você força uma leitura, se você for ler todos esses artigos como um todo, você fica meio assim, não sabe para que caminho você vai seguir. Porque se você tiver uma ideia de um lado, você vai para um lado, se você tiver outro, você vai para o outro lado. Então, eu criou assim tipo um Frankenstein, sabe, na verdade. Porque tem contradições internas, tá? Por exemplo, a gestante que tem lá o seu filho, vai nascer, vai poder trabalhar em local insalubre. É uma coisa assim que não dá para entender, sabe? Súmulas, existiam N súmulas que flexibilizam, como eu estava falando lá, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar, talvez, a CLT com base na Constituição Federal. Não tem como fugir disso. Tá? Lógico que a aplicação da lei é sempre buscada, mas a aplicação da lei você também vai ter que ver a Constituição, os princípios que a regem, se exatamente se está fugindo ali ou não. Claro, vai ficar... Não tem como dizer que vai ter um julgamento único daí, porque dependendo do julgamento vai para um lado, dependendo do julgamento vai para um outro. Mas que a gente vai ter que fazer essa interpretação da CLT com base na Constituição, isso não tem como fugir. E a questão também que a gente vai ter que tomar muito cuidado, a gente vai ter que estudar um pouco, vai ser aquelas normas ali sobre colisão de princípios, né? Todos os princípios são válidos, eles não... Por exemplo, da não intervenção, da reforma trabalhista, esses princípios são válidos. Só que daí é o seguinte, existem outros princípios também da intervenção lá dentro da CLT. Você vai ter que interpretar isso.
e vai ter que interpretar com base na teoria lá do Alexis, né? Robert Alexis, que fala sobre a questão da colisão dos princípios ali, o que vai prevalecer. E, na verdade, pelo que eu me lembro dessas teses, é que, dependendo do caso concreto, você vai aplicar um ou vai aplicar o outro. Olha, colisão ali, né? Solidariedade social, redução das desigualdades, justiça social, são os temas. Restrição do lucro abusivo, proporcionalidade e razoabilidade, adequação e necessidade, justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação. Colisão na reforma. A reforma, ele vai lá naqueles outros pontos que eu falei para vocês. E daí vai um problema daí axiológico, né? A gente vai ter que resolver isso. Tá? Livre acesso, vão poder entrar com ação trabalhista, mas tem a questão da petição hoje que tem que indicar valores. Tem que pagar as custas para entrar com outra petição, por exemplo, se for arquivada. Vai ter que pagar os honorários advocatícios. Então, é algo que se confronta ao que era antes, com a ideia do que era antes, com a ideia do que é hoje, com a reforma. O que será que vai prevalecer? Esse é o tema que a gente vai ter que enfrentar isso na Justiça do Trabalho. Intervenção mínima, limites da autonomia da vontade. A questão que vai vir à tona vai ser as questões do acordo coletivo, validade dos acordos coletivos. Segurança jurídica lá dos contratos, lá do hipersuficiente lá. Autonomia do juiz para fundamentar. São essas questões que hoje a gente está pensando. E tudo isso, na verdade, todas essas questões vai vir à tona e isso ele mescla no processo do trabalho. Por quê? Principalmente na questão da petição inicial. A petição inicial hoje não é uma petição, não vai ser uma petição certinha, assim, vai depender do como vocês vão fundamentar ela. Frente a todas essas divergências, essas coisas que estão, esses estudos da Constituição, muito mais complexo hoje vai ser fazer uma petição inicial do que era antes, muito mais. E o STJ, aqui eu coloquei esse slide aqui para falar sobre a questão de aplicação lá do CPC, como que foi feita, né? Hoje em dia a gente pergunta se no dia da vigência 11/11 vai ser aplicado a reforma ou se não, o que acontece com aqueles processos antigos que antes da reforma, se eles vão sofrer a aplicação das leis processuais, né? No CPC, a saída foi o seguinte: foi considerar como marco temporal para a aplicação das regras do CPC a data da sentença. Então, lá no processo civil, eles resolveram dessa forma. Eu não sei se vai ser resolvido dessa forma também no processo do trabalho. A petição inicial, ela sempre vem, eu acho que a mudança da petição inicial, quanto à demonstração dos pedidos líquidos lá, está atrelado à questão dos honorários, sabe? Os honorários advocatícios, logicamente que é algo que vem desde sempre, desde muito tempo lá, talvez do estatuto, lá já tinham estavam discutindo sobre a questão dos honorários, teve lá o artigo 130, acho que desde a Constituição lá, artigo 133 da Constituição, essa discussão está vindo desde sempre, se é cabível os honorários na Justiça do Trabalho ou não. E a questão é a seguinte, o que a gente essa reforma abrangeu a questão dos honorários. Mas só que ela é um marco, assim, digamos assim, porque ela vai mudar a forma de peticionamento. Se a gente peticionar quer dizer, hoje a gente pede várias coisas, né? Não sei se vocês perguntam para as partes se tem prova, não tem prova. Às vezes tem prova, mas chega lá a prova não existe. Vai ter que pagar os honorários. É meio complicado essa situação dos honorários, sabe, na Justiça do Trabalho. Eu acho que vai dar muito panos para manga. E eu acho que nesse primeiro momento, vai ser algo que vai limitar o número de ajuizamentos de ações, ou a questão do número de pedidos das ações. Tá?
Não há, então, pontos assim... O que eles falam? Na sentença, tem uma corrente que diz o seguinte, ó, já na sentença, que vai ser feita a partir do dia 11/11, a gente vai condenar em honorários advocatícios. Tá? E existem outras correntes que dizem que não pode ter surpresa, porque quando ajuizou a ação lá, não era antes da reforma, e naquele momento da sentença ali, mesmo depois da reforma, foi uma surpresa para o advogado e para as partes, que tinham a ideia de que não pagariam os honorários. Inclusive, eu conversando com os advogados, praticamente todos eles estão, digamos assim, a todo vapor, entrando com ação trabalhista até o dia 11/11. Estão limpando os escritórios. Até o dia 10, né? Mas, por quê? Para a ideia não ter que encarar a questão dos honorários advocatícios, né? Que a maioria, agora que veio, todo mundo queria, mas agora que veio, parece que não veio assim, o gostinho não está tão bom assim, né? Não está vindo com tanta doçura, parece que não é tão vantajoso mais, né? Talvez nesse primeiro momento, não sei o que vai acontecer no futuro. Tá, surpresas, que a questão ali não tinha, a petição não era líquida, o risco de prejuízo do empregado, o risco com o qual não contava com o ajuizamento da ação. Agora tem que pagar as custas ali. Então, eu acredito que mudou muito a Constituição, a forma de peticionamento. Tá? Vamos agora falar sobre a questão do artigo 840. O artigo 840 da CLT, na verdade, eu acredito que ele, quando ele fala ali continuou existindo a breve exposição dos fatos. Eu acho o seguinte, que deixou o processo do trabalho em segunda categoria, porque deveria falar lá como é lá no processo civil, lá, que tem que ter a causa de pedir certinho e tal. Não é uma breve exposição. Hoje em dia, no processo de trabalho, não se fala mais em tranquilidade e facilidades, assim, frente à complexidade dos temas, né? De repente, a gente tem um dano moral, um assédio moral, indenização por acidente de trabalho. Não são temas de breve exposição dos fatos, são temas complexos. Mas eu acho que colocou ali, deixaram aquela questão ali da breve exposição dos fatos, exatamente para dizer assim que o processo de trabalho não é que nem o processo civil, é segunda categoria, é um processo simples ali, mas não é. Quem milita na área, como todo mundo aqui, sabe que não é simples o processo de trabalho, é muito complexo. Tem a questão ali o seguinte, que o pedido deverá ser certo e determinado com a indicação do valor, tá? Essa indicação do valor tem até trazido algumas ideias das pessoas. Está ligado essa questão aos honorários. Foi colocada a indicação do seu valor para a questão de cobrança dos honorários. Pelo menos a intenção que me parece, a primeira leitura, seria esta. E o artigo 3º desse dispositivo fala que, se não tiver aqueles requisitos, por exemplo, a indicação do valor, vai ser, a petição inicial vai ser extinta, de plano. Tá? O que muda, então? O pedido, então, deve ser certo e determinado, não cabendo mais a conclusão do pedido implícito, está na doutrina lá. A petição inicial será feita com a indicação do valor das parcelas postuladas na peça de ingresso. Caso não observado de exigência legal, o juiz... Agora é o seguinte, será que cabe, a pergunta é o seguinte, será que cabe o artigo 321 do CPC, que é a questão da emenda da inicial? Né? Fica a dúvida aí se vai caber a emenda da petição inicial ou não. Eu acho que vai ter juiz que vai deixar, eu acho que vai ter juiz que vai simplesmente extinguir ali, ó, cortar numa pancada só, sem direito a qualquer manifestação do advogado. Quanto à liquidação dos pedidos, tá? Poxa, tem gente que está preocupada, estava contratando já contador para fazer isso, advogados. Olha, eu acho que não é uma coisa diferente de outra coisa. A gente não pode confundir as coisas, tá? Vamos lá na lei. A lei está falando o seguinte, o pedido tem que ter a indicação do valor, não está falando ali de liquidação do valor.
entendeu? Liquidação do valor, você vai lá, o contador faz o cálculo lá. Indicação do valor, a pessoa vai lá e coloca o valor que acha que é devido. Ó, por que eu acho isso? Tem lá a lição ali do meu colega Luciano Coelho, que ele fala que tem que ser um valor aproximado, e eu achei bem interessante as razões dele, tá? Então, exigir que o trabalhador faça uma verdadeira liquidação com cálculos específicos sobre a documentação, a qual não tem acesso, incidir custos e honorários sobre tais valores é verdadeiro impedimento à justiça, ao acesso à justiça, tornando desproporcionais os riscos da demanda em um processo que visa promover a obrigação de cunho alimentar. Não podemos esquecer dessa situação do trabalhador. Tá? A pergunta que se faz é a seguinte, daí tem a seguinte, outra situação. Se a pessoa não tem os documentos, como que vai liquidar? Como vai indicar valor? Tá? Bom, poderia ser invocado o artigo 324 do CPC, que é pedido genérico. Lá tem um inciso ali, ó, aqui nos dois, que fala que quando não for possível determinar, deixa eu ver, aqui, ó, inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, quer dizer, os documentos estão com o réu, daí ele não poderia indicar valor. Então tem esse tipo de corrente, entendeu? Tem uma corrente que fala que não precisa liquidar, só indica valor. Tem uma corrente que fala bem assim, não precisa indicar valor porque você vai invocar o 324. E tem uma outra corrente que fala bem assim, você pode pedir uma tutela de exibição de documentos, que está no artigo 396, 404 do novo CPC. Tá? Essa tutela de exibição de documentos é assim, você pede para a empresa trazer os documentos. Eu já vi uma palestra da doutora aqui que ela falava assim que... Agora, nossa, eu vi... Eu não vou falar o que ela vai falar, vai que ela queira falar isso, né? Mas a questão ali da exibição do documento seria um procedimento anterior ao juizamento da ação. O problema é que não gera, daí não interrompe a prescrição, tá? E fica uma situação meio complicada. Eu acho que eu não recomendaria fazer isso, porque eu acho que atenta contra o artigo 765 da CLT, o acesso à justiça. Acho que não vamos perder tempo com... Eu acho que a gente não precisaria perder tempo com tutelas de exibição do documento, porque vai demorar muito esse processo. Dependendo da vara, vai demorar muito tempo mais ainda. Eu acho que não está compatível com o processo do trabalho, com a celeridade, essa questão da exibição de documentos. Talvez a gente fosse lá no artigo 324, ou talvez aquela situação facilitadora de só indicar os valores. Tá? Ó, indicar valor do pedido é diferente do que liquidar o pedido. Deixa esse pensamento para vocês. Está ligado a essa situação aos honorários. Por que liquidar? Porque a ideia era cobrar os honorários em cima daquele dos valores da inicial. Está ligado, eu acho. Tá? Mas olhando assim, o artigo 791, eu faço uma interpretação. Não sei se vai vingar isso, mas eu acho que o caput, eu acho que é dirigido ao autor. O advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos os honorários de sucumbência, fixados no mínimo 5% a 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Ó, vai liquidar a sentença do quê? O que o juiz concedeu. E concedeu para quem? Para o autor, não é para o réu. Do proveito econômico obtido, quem que vai ter o proveito econômico? O autor, não o réu. Ou, não sendo possível a mensuração do valor atualizado da causa. Tá? Isso, eu acho que isso está dirigido ao autor da ação. A questão do artigo, do parágrafo 3º ali, eu acho que daí é para o réu. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários de sucumbência recíproca. Tá? Para o autor, a gente já sabe lá que a sucumbência recíproca, o valor vai ser lá da liquidação. E para o réu, o juiz vai arbitrar o valor. Ele não está falando bem assim, que o juiz vai tomar o valor que foi colocado na inicial. A lei não está falando isso. Aquele valor que vocês vão colocar na inicial lá, a lei não está falando que aquele valor vai ser utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência.
está falando ali, que o juiz arbitrará. Daí você vai lá no... Só que eu acho que o arbitrará não é como lá no... eu li lá como que é feito no processo civil lá. O arbitramento lá no processo civil é meio complexo. Manda para um perito para analisar, o juiz... Eu acho que aqui é muito mais simples. Eu acho que o juiz vai ter que dizer os motivos pelos quais ele está concedendo e vai dar o valor lá, com base naqueles incisos ali, ó. O grau de zelo, o lugar da prestação de serviço, natureza da importância da causa, o tratamento... É com base naqueles... no parágrafo 2º, é que o juiz vai arbitrar o valor, e não com a liquidação do valor, ou com o valor do pedido da inicial lá. Tá? Tem uma questão ali do parágrafo 4º que é muito importante, que eu acho que muda também totalmente a ideia nossa de processo do trabalho, que é a questão seguinte: o trabalhador hoje, se ele perder a causa, ele não vai só perder aquela causa, ele vai, possivelmente, não vai ganhar em outras também. Porque, assim, ele vai ter que pagar os honorários advocatícios, se ele não tiver dinheiro, mas se ele entrar com uma outra ação trabalhista, vamos supor que ele trabalhou para um outro empregador, não recebeu as verbas rescisórias lá, daí ele entra com a ação novamente. Aquele valor que ele vai receber da segunda ação, vai pagar a primeira dos honorários lá. Então, ele vai ficar comprometido. Quer dizer, por que o camarada vai entrar com nova ação se ele sabe que ele não vai receber nada, o dinheiro vai ficar retido dele? Não tem sentido. Essa questão, essa matéria, está sendo objeto de ADIM, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, para entender essa situação, se é constitucional ou se não é. Porque lá na Constituição fala lá que a justiça gratuita deve ser integral. Integral. Tá? O camarada não pode ter prejuízo. Não na justiça do trabalho, né? Não dos direitos trabalhistas, né? Que ele está cobrando, pleiteando. A gente tem a questão seguinte, daí vocês me perguntam, mas quem que é o vencido na situação, no processo de trabalho? O que é o vencido? É vencido no pedido? Por exemplo, o cara pediu lá dano moral de R$80 mil. O juiz concedeu R$3.000. Ele foi vencido ou ele pediu lá R$7 mil de horas extras e o juiz concedeu lá R$3.000. Ele falou bem assim, que trabalhava até as 18 horas, o juiz falou que era até as 17h30, 17, fixou na sentença isso. Ele foi vencido nessa matéria ou não? Então é o seguinte, o que eu acho, né, que pode ser mudado no futuro, a matéria vai ter que ser estudada, mas eu acho que é a questão, sim, ele vai ser vencedor nessas situações, tá? Mesmo que o juiz não conceda totalmente, integralmente o pedido dele, mas se ele ganhou horas extras, por exemplo, se ele ganhou o dano moral, mesmo que não for naquele limite que o juiz, que ele pediu na inicial, vai ser, no meu ponto de vista, vai ser a procedência total para ele, tá? Eu acho que ele não vai pagar os honorários daquela outra parte. Por que não? Porque é o seguinte, eu peguei da internet esse negócio aqui, eu achei legal. Não se pode exigir no direito equações exatas, uma vez que não é uma ciência exata, nem tampouco exigir da parte adivinhações quando na busca da prestação jurisdicional. Lembremos o exemplo das matérias de responsabilidade civil, nas ações de indenização por danos, que não se pode, ao certo, mensurar a dimensão e a gravidade da lesão sofrida, e até, com mais razão, de um modo geral, nas lides temerárias, quando se... A ideia é a seguinte: quem está fazendo a petição inicial, ali, o trabalhador, ali, ele não consegue mensurar e ter ideia se ele vai ganhar exatamente aquilo, se ele não vai ganhar exatamente aquilo. Então, a gente tem que ir mais ou menos não pelo pedido, ganhou, perdeu, diferia, mas se ele teve a sua pretensão dele foi alcançada, aí, digamos assim, mesmo que não o quanto, mas se foi alcançado aquele pedido lá, aquele resultado, se ele teve que entrar com ação para conseguir aquele resultado, para ele é devido aos honorários, e eu entendo que ele não vai pagar os honorários daquilo. Agora, se no pedido B ele perdeu, daí ele vai ter que pagar os honorários.
Se ele fez pedidos sucessivos, A, B, C, se não der certo esse, pode dar certo aquele, pode dar certo aquele. Se ele perdeu o 1, ele já é um pedido autônomo, ele já vai pagar os honorários, mesmo que tenha sido... Aí, tem jurisprudência, tem entendimentos nesse sentido, tá? Não quero dizer também aqui que vai ser assim. Os honorários para a empresa, então, eu acho que não é sobre o valor liquidado, eu acho que é sobre o valor arbitrado. Mas eu já vi muita gente falar que é sobre o valor liquidado da inicial. Ok? Então, eu não quero enganar vocês aqui, dizer que acreditem em mim que eu estou certo. Mas eu acho que vai ser, pelo que eu entendo, minha ideia, mais ou menos, minha concepção seria essa. Eu fiz até uma ideiazinha aqui daquilo que a gente estava falando ali. Se o reclamante pede horas extras no valor de 7.000, né, o juiz concede menos, não concede tudo aquilo, se existe uma sucumbência recíproca, né? Eu acho que não, porque o pedido é de pagamento das horas extras, e mesmo que ele não tenha sido reconhecido a jornada da inicial, o reclamante ainda será vencedor. Tem a súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que ela trata sobre a questão dos danos morais. Ele fala bem assim: na ação de indenização de danos morais, dano moral, a condenação no montante inferior ao postulado inicial não implica sucumbência recíproca. Então, acho que é por aí mais ou menos que a gente vai fazer a nossa jurisprudência, tá? A gente está num momento aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. Nem eu, nem vocês. Quem souber, a gente me diga aí. Tem até um colega nosso, né, Daniel, que fez deu um curso de astrologia, né? Astrologia, então... a gente está num momento assim, vamos ter que liquidar a ação conforme lá o cálculo de contador ou não? Como vai ser os honorários? A gente não sabe. Tendência dos pedidos, a tendência vai ser dos pedidos mais enxutos hoje, sabe? E mais cuidado nas petições. Mas empresas também vão ser afetadas por isso. Por quê? Porque, embora você diga o seguinte, o reclamante pode entrar com várias ações, com vários pedidos, o que é hoje, e não vai poder entrar com tantos pedidos assim, né, ditos aventureiros, a empresa, por outro lado, também, se ela perder naqueles pedidos, ela vai pagar também os honorários advocatícios. Então, vai ter um custo para a empresa também, maior. Vai ter para o empregado e para a empresa. O mercado vai restringir, a jurisprudência irá se adaptar? Será? Não sei. A intervenção continuará? Não vai ser pejotizado? Os trabalhadores vão ter PJ? Vai haver ou não? Terceirização vai ampliar os direitos, que nem as pessoas estão falando que vai ser uma oportunidade das empresas melhorarem as condições dos trabalhadores. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Eu acho que se a gente continuar nessa crise, não vai ter um benefício para os trabalhadores. Muito pelo contrário, vai ter uma diminuição de direitos. Uma nova ordem sindical, né? Agora vai partir da questão da espontaneidade, não vai ter mais o pagamento, conforme já falado. Sindicatos terão que prestar um melhor serviços, né, em convencer, né, do que o porquê a pessoa vai ser filiada ao sindicato, né? Futuro da Justiça do Trabalho, qual será? Será incorporada à Justiça Federal, já há rumores sobre isso, né? Mas pode também, de repente, ganhar um prestígio e ser um protagonista, né, dessa situação. Talvez a Justiça do Trabalho vai haver uma reação enorme aí, não sei para que lado. Quais são os caminhos? O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele vai ter que ter essa consciência aí de que não vai mais poder, digamos assim, vai ter os honorários, vai ter a questão das custas. Esclarecimento muito claro ao cliente sobre os riscos, tá? Eu acho que vai ter que esclarecer melhor o camarada lá que vai vir, o trabalhador que vai vir lá. Talvez até colocar no contrato lá com ele, lá sobre a questão dos riscos. Custos para a empresa também irão aumentar em caso de condenação. Acordo extrajudicial abre oportunidades, a arbitragem pode abrir oportunidades, comissão de fábrica também. Vai haver
talvez uma redução da litigiosidade judicial, e se dentro dos princípios éticos de boa-fé, poderá funcionar como um ganho para os advogados competentes. Tá? Competentes e com sorte também, né? Porque uma audiência trabalhista lá, às vezes tem que ter a sorte do camarada chegar lá na hora, a testemunha. A era da ação de, vou tentar a sorte, já acabou, já era. Essa daí já, a partir de 11/11 já era esse negócio de tentar sorte com ação trabalhista. E constar pedido só para constar, estou constando esse pedido, para constando, já está da macro lá, Ctrl+C, Ctrl+V, já era também, não existe mais. Tá? Agora é o seguinte, eu coloquei o seguinte aqui, minha opinião final, tá? Eu acho que todas essas questões que eu já estava comentando sobre o direito do trabalho, essa dicotomia, esse entendimento um diferente um do outro, eu acho o seguinte, que veio só para atrapalhar, veio só para, digamos assim, para criar tumulto na CLT. Essa reforma veio para criar um tumulto, porque era preferível, então, fazer uma CLT nova, do que fazer esse remendo como foi feito, esse Frankenstein. Eu acho que a ideia, realmente, vai ser deles é o fim da justiça do trabalho, fim dos direitos trabalhistas. Eu acho que essa foi a ideia. E eu acho isso por N motivos, né? Redução do orçamento da justiça do trabalho, essa mudança que teve toda. Eu acho que, assim, que a ideia é mesmo a nossa extinção. E eu acho que não são mudanças pontuais, eu acho que são mudanças assim importantes que aconteceram, que eu acho que não sei, dentro dessa dualidade ali, quem vai vencer. Tá? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo, e muito obrigado pela atenção.